Vejo um polegar positivo. Estamos no ar. Que comece o primeiro Clube Exame Invest de 2023. Olha a responsabilidade, Bruno Lima. Junte-se a mim para estrear um ano para lá de desafiador nos nossos investimentos aqui na mesa central do Clube da Exame Invest. E ainda estamos em janeiro. E ainda estamos em janeiro. 360 dias num mês só. Não, isso aqui é o 59º dia de dezembro 22. Estamos nessa, né? Mas muito bem-vindo, cara. Prazer estar aqui. Confesso que estava com saudades, Bruno Lima. Prazer revê-lo e Estamos prazer todos. revê-lo nessa mesa central onde ocorre a melhor resenha de investimentos do Brasil. Repito, pessoal, se querem ficar por dentro do que passa na cabeça dos principais gestores do mercado financeiro brasileiro, se inscreva no canal, deixe o seu like e agora começaremos com um convidado com mais de 30 anos de mercado. Tinha que ser alguém à altura para dar esse pontapé inicial no ano de 2023. Marcelo Cavalheiro, sócio fundador e gestor da Safari Capital. Seja muito bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest. Obrigado, senhores. Obrigado pelo convite. Olha a Prazer falar com vocês. responsabilidade. Vamos lá. O cara tem 30 anos de mercado. Mais de Tem 30 responsabilidade. anos. Mais de 30 anos. Fica Isso aí. tranquilo. Ajuda a gente a dar o pontapé inicial do que esperar para esse ano. Quais as principais variáveis que devemos monitorar aqui e lá fora? E o que você entende, quais são as principais teses de investimento na nossa bolsa que estaria aí oferecendo as maiores oportunidades para carregarmos esse ano? A gente vai endereçar cada ponto desse, mas não sem antes o nosso quebra-gelo. Marcelo, o que você faz no clube? Eu faço no clube. Bom, eu faço literalmente no clube. Eu moro em frente ao clube, Pinheiros, e então, eu faço bastante coisa ali. Acordo e faço ginástica de manhã, eu vou correr, fazer musculação. Eu tenho 55 anos, então tenho que me cuidar bastante, né? 4 filhos. Nossa. Então, tem uma respeito. responsabilidade pela frente. Bastante tempo ainda. Né? E tem algum que você curte mais dessas Não. atividades? Cara, não, as duas, viu? Eu corri já meia maratona por um bom tempo, fiz algumas provas, mas eu desisti, acho que é muito longo, então hoje é corrida mais curta, musculação, é isso aí. O que a gente registra aqui, Bruno Lima? Pô, mexe- Fitness, ginástica. Bota um Fórmula Ironman, né? Não, botar aqui. Não. Botar corrida, então. Corrida. Ó, já tem gente que registrou puxado. caminhada. A gente registra aqui corrida, Teve então. alguém? Teve. Agora não vou lembrar. Pô, não lembro, Mas teve um cara. que botou, bota aí pra mim, por favor, caminhada. Registrado, então, Cavalheiro. Perdão, corrida. Corrida. Fiquei falando diferente. Corrida. Vamos dar um up aqui. Corrida. Corrida. Agora, antes, a gente já vai entrar aqui nos cenários, nossas discussões aqui, dos principais posicionamentos que a Safari está enxergando para esse ano. Rapidamente, cara, como é que você vai parar no mercado financeiro? E até chegar no projeto da Safari, que, se não me engano, já está completando 7 anos. 7 anos. Cara, a história é longa, né? Eu comecei no mercado em 88, no extinto BFB, Cara, né? 88, bicho. Isso aí. No BFB, eu era estagiário. Antes ainda fiz estágio no Citi, no crédito, aprendi bastante coisa, em especial contabilidade, que é um negócio que Tá. você não aprende direito na faculdade, né? Então eu aprendi na prática ali. Fui pro BFB, fiquei lá acho que uns 3, 4 anos. Aí eu queria ver como é que era a mesa. Eu passei por vários lugares. Aí fui pro Real, trabalhar na mesa, um ano. Aí eu falei, puta, não dá, meu, aqui Tinha não uma área dá. específica da mesa? Ou... Não, era com institucionais, Tá. era institucionais. E assim, era bacana, mas pô, eu comecei a perder muito do que eu tinha aprendido. Sim. Não acompanhava mais empresas e tal. Eu achei que tava um processo ali meio de desaprender as coisas que eu tinha aprendido. Aí eu voltei para um negócio que era montar uma asset do zero, né? Eu era um cara de análise, montei uma equipe de análise e era síntese, assim, era uma empresa pequena também, um cara que tinha saído do Bradesco, o outro, nem lembro de onde ele era, mas enfim, tinha alguns sócios ali. Fiquei lá uns 3, 4 anos, aí fui para Fator. Aí Fator eu fui cuidar do Fundo Sinergia, que existe até hoje, que era um fundo bacana de governança, de participações. E tem várias histórias aí de... Pô, é legal, né? As empresas falam de governança, aí você vai visitar, o cara... Pô, legal, tal. Mas, pô, então, eu queria colocar um conselheiro de administração. Pô, aí já muda a conversa, né? Aí já não quero. Enfim, esse trabalho foi bacana.
E a partir daí que eu fui para a Rede Grifo. Eu fiquei 8 anos ali. Ali eu montei toda a área de análise, cuidei de todos os fundos de ações, tudo que era ações ali de fundos, long only, long short, dividendos, eu cuidava, era a minha gestão. E ainda a área de análise de ações era uma área que suportava também as decisões do Luiz, do Stuhlberg. Então a gente trabalhava nessa parte, quer dizer, eu cuidava da análise e ele pegava os calls que ele queria ali com a turma. Sim. E tinha uma turma parruda ali na análise, né? Baita escola. Pô, contratei o João Braga, Nossa. contratei o Pedro Salles, que era da Verde. É verdade. O Irai trabalhou comigo, o Irai que é da Dália. Então, assim, pô, o Irã, pô, que é um super analista aí de metals e mining, o cara é espetacular. Então, tinha um timaço na Grifo. E essa turma que me ajudou ali a tocar, né, toda essa parte de análise e também ajudar nos fundos, né, ajudar a tomar decisões, enfim. A decisão era minha, mas, pô, os caras eram muito bons, né? Então, a turminha... E você sempre gostou de trocar ideia, envolver todo mundo, debate, prós, contras. Sim. E é um negócio que a gente traz muito, acho que na Safari também tem essa ideia de desenvolver a turma, né? A gente contrata sempre gente mais nova e vai desenvolvendo. Tem um ou outro que vem já formado e tal, mas a gente sempre fez isso. Na Grifo, pô, essa turma, o Pedro veio da JGP, já tinha trabalhado, mas o João nunca tinha sido analista. Aí eu falei pra ele, pô, você vai ser analista de bancos. Pô, mas não entendo nada. Chuto, eu não sou de equity, mas banco não é mais o play vanilla, assim, pra você começar, né? Difícil. Por causa que balanço de banco é complicado, né? Não, daí eu liguei pro Kayati na época e falei, Kayati, eu preciso mandar o analista ficar uma semana e aprender com a Tucci, que era um puta analista de banco. Roberto. Né? Aí ele falou, não, manda ele aí e tal. Aí ficou uma semana lá, pô, o cara voltou, sabia pra caramba. É legal. Caraca. E aí saí de lá, a gente saiu em 2008, eu e o Elson, no non-compete, né? E ficamos um tempo tocando nossas coisas, montamos um escritorinho. E aí veio a ideia de montar a Safari, né? Já em 2011. E aí, em 2015, a gente pôde montar o negócio de fato. Pô, que legal, cara. Ou seja, vários filhotes aí espalhados pelo mercado dessa equipe da Grifo. Da Grifo, Só para fechar uma introdução, a nossa introdução aqui, antes da gente realmente entrar na resenha de investimento, sempre acho que natural uma curiosidade dos nomes de assets, né? E a Safari, ela é o que o nome sugere intuitivamente, assim, direto mesmo, ou teve algo por trás? E não significa isso que todo mundo... como é que surgiu o nome Safari? Na minha cabeça é que todo dia você tem uma caçada por dia, né? Então é isso aí, a Safari. E tem um negócio legal que, pô, eu lembro que a gente sentou, eu e o Elson, na Offner, ali da 9 de julho. Pô, vamos montar, vamos e tal. Aí chegou no nome. Eu falei, só tem uma coisa, cara, o nome tem que ser Safari, que ele tinha um outro fundo com outro nome. E o meu fundo era Safari. Ele falou, não, cara, o nome, pô, você escolhe aí, Safari tá ótimo pra mim, então vamos lá. Safari, então, que comece... O que esperar do Safari de 2023, Cavalheiro? Deixa eu até só fazer, que realmente eu acompanho o site da Safari, o link vai estar aqui na página do YouTube e li já a carta do mês de janeiro. Já podemos, aliás, gostei bastante. Já confesso que concordo, então deixa pro Bruno Lima fazer o bad copy aqui de contrariar e provocar. Não, mas eu não sei se você concorda. Eu falei, concordo inteiramente com essa visão. Que já a gente vai saber com mais detalhes aqui do Marcelo, mas, cara, é o primeiro mês, já serviu para dar um cartão de visita desse governo que saiu vitorioso das urnas do ano passado. Como que você está entendendo esse cartão de visita? Aproveita e já faz o preâmbulo também do momento externo, e a gente começa com esses 30 mil pés, depois a gente quer entender os cases que você mais tá animado na Bolsa Brasileira. E até estava falando com o Marcelo, antes da gente começar aqui, em meados do ano passado, eu tive prazer de trocar uma ideia com o Elson. O Marcelo tava de férias, né, na época, e aí a gente foi fazer um bate-papo lá pelo banco. Ele, tava o Zé da Dália também, e tava o Daniel, que eu nunca consigo, Daniel, desculpa. Leichenring, caramba. Trabalhou com a gente também, por isso que eu sei. Caraca. Você não, você demorou. Leichenring. Garoto. E aí eu lembro que naquela época, isso era julho, agosto, a gente tava falando, o Elson foi um dos primeiros caras, se não o primeiro, que levantou a bola de, estamos comprando em China. Então isso já tem um tempo. Aí eu até peguei o Marcelo, já falou, deu um spoiler aí, obviamente não vou antecipar,
Mas acho que ele pegando, só como um corte no tempo, né? Pegando aquele final Sim. ali do ano passado, a cabeça de vocês e carregando aí para esse início de 23, pô, acho legal fazer Legal. esse... Vamos lá. O que a gente tinha, né? No ano passado, vocês lembram, a eleição ficou meio... Ok, é um ou outro, mas o mercado meio que a mesma coisa, né? Não muda muito. E os preços estão aí, porque se achasse que o Lula era o franco favorito e achasse que era ruim, o mercado tinha que estar mais para baixo ali no pré-eleição, pré-segundo turno. E não estava. Então, a gente até, foi um equívoco nosso ali, depois da eleição, falamos, pô, o mercado está ok, mas depois o mercado desmanchou, né? Logo depois da eleição, deu 2 dias, pô, caiu pra caramba. E a gente acabou, assim, indo mal ali naquele fim de ano por conta disso. Mas a gente tinha a cabeça de que daria para fazer a coisa muito mais fácil. Nossa impressão, e é o que vocês leram na carta, é que o governo Lula, né, optou pelo caminho mais difícil. Então, tem um caminho mais difícil para fazer? Qual que é o mais difícil? É esse. Então eu vou ali. Parece que ele fez isso. Então, assim, quebrou várias pontes ali. E aí foi, né? Quer dizer, escolher um ministro da Fazenda que até aparentemente está saindo bem, está com umas boas propostas, mas sim, foi muito custoso até chegar nesse time, ele demorou para definir, então isso acabou levando o mercado a preços mais baixos no final do ano. E aí quando começa o ano, a gente tem 3 coisas para olhar, principalmente, né? Brasil, né? China e Estados Unidos. Perfeito. Né? Então, assim, começando pelo Brasil, o que a gente vê? A gente via no começo do ano o mercado muitíssimo pessimista, Sim. e continua. Sim. Pô, com qualquer gestor de multimercado que você falasse, o que você tem? Short Brasil, Bolsa Brasil, Short Bolsa Brasil, Short Estados Unidos e sei lá o que mais. Mais algumas coisas. Então, assim, o mercado muito negativo para o Brasil. Então, a gente falou, bom, aqui tem uma oportunidade, então temos posições boas de Brasil hoje, né? A curva estressou pra caramba, a curva dos juros, né? Pô, a curva ficou flat em 13% eternamente, até onde dá para ver, né? E, assim, parece não ser o caso. Até porque 13% não é 13. Ou é 20, 30, sim, ou é 8. Né? Alguma coisa vai acontecer. Não dá para... No meio caminho. Para ser 13, né? Parado. A dívida é para 200% do PIB. Então, acho que não dá para ser isso. Então, a gente tem as posições em Brasil por conta disso. Quando a gente olha para a China, é motivo da gente ter, né, uma exposição no MSCI China. A gente também acha que lá começou, né? Foi inesperado, né? Por isso que você falou da posição de meio do ano. A gente zerou, porque, pô, não vinha nada de, pô, vou sair desse Covid-0. Não vinha. Veio ali o congresso do partido, não veio também. E depois de umas 3 semanas é que ele falou, bom, agora acabou a brincadeira, agora vai todo mundo pegar Covid aqui, né? E a gente ali demorou um pouquinho para ter essa leitura, mas depois a gente falou, pô, é China mesmo, né? Então a gente acha que China... né, cresce, né? Acho que ainda está começando, saindo, né? A atividade... Se reabrindo mesmo. Ainda está na reabertura. Eu acho que tem algumas commodities que andaram na frente, outros ainda tem bastante o que andar. Então, assim, também tem que olhar a MSCI China, que não é commodities, né? Ali muita tecnologia, né? Então tem muito banco, já andou bem. Então tem mais um pouco para andar. Mas, assim, não é que não vai dobrar aquilo lá. Acho que tem um upside ainda razoável, mas tem que tomar cuidado. E Estados Unidos, acho que é a grande dúvida, acho que de todo mundo, né? Ele vai até quanto? Para na próxima, ou vai dar mais 25, vai para 5,25? Enfim. Mas o que a gente acha é que está muito mais próximo do topo, né, do que há 6 meses. Então, por isso a gente gosta também, a gente chegou a ter um pouco mais de posição. Temos pouca coisa em Nasdaq hoje, a gente acabou vendendo uma parte boa da posição também, mas não é grande, uma posição 2% do PL. Mas é onde a gente está bem atento, porque a gente acha que vai ter muita oportunidade nos Estados Unidos. Mas até pegando esse gancho, Cavaleiro, assim, quando você olha para isso, e aí o Cunha é o terreno do cara, macro, mas quando você pega a precificação de curva, né, americana, o mercado já está olhando o corte final do ano. Eu não lembro se são 2 cortes. Sim, 50 bases. 50 bases. E aí tem essa discussão de, poxa, beleza, ele pode até reduzir a alta, ir para 25, se é 5, 5 e um quarto, né, alguma coisa por aí, mas a discussão parece que hoje parece muito mais o tom. Porque quando você olha a precificação da curva, você fala assim, pô, o mercado já está querendo que...
né, já está pedindo, né, olhando a curva, que ele mude a trajetória de uma forma, parece muito rápida, Sim. muito abrupta, para um mercado de trabalho que ainda está apertado, e para uma inflação que tudo bem, você teve uma pernada do 8, 7 ali para o 4, mas do 4 para o 2 em tese é um negócio mais, né, difícil, né? Como é que você pensa esse balanço assim, de risco vis-à-vis o S&P que já está 4,100? Pois é, o que a gente acha que pode acontecer é que, e por isso que a gente diminuiu o Nasdaq, Exposição. é porque assim, a earnings season começou agora, né? Sim. Então, assim, acho que tem um ajuste em earnings ali, talvez maior do que o mercado espera. Por isso é que eu acho que pode ter um downside importante ali na bolsa ainda. Mesmo que esteja precificando já corte de juros lá na frente. Isso que eu acho interessante. Quando você diz que você está... Quando você diz que na Bolsa Americana, principalmente na Nasdaq, é onde pode surgir mais oportunidade, é que você realmente está esperando uma correção maior lá, né? Interessante. Mas o S&P também ficou um pouco mais pesado em tech, né? Depois que as empresas ficaram também, maiores, sim. acabou ficando meio não é um Nasdaq, mas tem bastante coisa pesada. Sim, outro dia eu vi um analista falando que ó, a gente não deve mais olhar o S&P 500, tem que olhar o S&P 494. Porque você tem que tirar as 6 Big Techs que, cara, começaram a ter um comportamento quase idiosincrático ali dentro do índice, né? Mas a diferença dá umas 15 vezes contra umas 13 vezes preço lucro. É exatamente isso, eu acho. Acho que é exatamente isso, mano. É isso aí. Então tem essa discussão. Como que calibra agora, Marcelo? Porque pela sua fala inicial, me corrija se eu estiver errado, mas se você olha para o Brasil, você fala assim, ó, por preço e positioning, né, exposição, quantidade de players que tem, não tem, etc., tá favorável. Sim. A história pode até estar meio turva, mas a história internacional parece estar favorável, porque você tem uma China reabrindo e os Estados Unidos pausando, parando o aperto monetário. Não à toa, bolsa em dólar, se não me engano, está subindo 6, 7% com o pregão de hoje. Estava subindo 8%. Isso. Você pode até falar, tudo bem, relativo aos pares emergentes está menos, México está subindo 17%, mas para a nossa cabeça aqui, vamos, né, para o investidor local, sim, é um mês de janeiro. Tivemos talvez muitos ruídos, muita comunicação até, né, mais que poderia despertar um ceticismo, um prêmio de risco maior, na curva até entrou, mas os ativos estão andando, né, e no entanto ela se move. O que você acha que tem mais oportunidade para andar se o governo entrar em fevereiro, março e fizer minimamente um correto, ou realmente não endereçar para vamos dizer assim, para um extremo mais negativo de condução de política econômica? O que você acha que tem mais para destravar valor a uma medida que os agentes recuperem alguma confiança na condução da agenda macro? Tá. Bom, acho que no doméstico, né? Tudo que tem os setores domésticos, seja varejo, os plays de curva, pode ser locadora de veículo, incorporadora de imóveis, varejo mesmo, né? Porque acho que, na verdade, o call da Bolsa hoje, ele ficou, além de você ter PIs baixos, né, historicamente, mas você tem o macro, né, o prêmio de risco muito alto. Sim. Porque esse aqui é o Active Risk Premium está muito alto. Verdade. Isso aí só vai cair com o macro andando, como você bem disse. Então, se o governo vier, acho que tem duas coisas aí, né? Primeiro é bom, como é que vai ser o fiscal aqui? Então, esse plano do Haddad é crível? A gente acha que uma parte daquele plano lá que ele mostrou. Das receitas. A gente acha que ali metade, mais ou menos, é crível. Sim. E outra metade, talvez buscar nas desonerações que tinham vindo lá do governo Dilma, né? Então, reonerar essa turma aí. Então, essa acho que é uma parte de percepção de risco. A segunda, acho que é a reforma tributária, que é uma reforma que está madura, acho que melhora bastante, né, a competitividade geral da economia brasileira. E quando você ouve falar, né, a gente ouve falar em nearshoring em México, quando você olha no Brasil, fala, pô, quem que vem fazer nearshoring aqui, né, com essa maluquice tributária? Então, acho que na medida que você endereça essa questão um pouco melhor, você abre uma oportunidade muito maior para o Brasil. E acho que aí tem efeito no câmbio, né, e aí provavelmente a WZ ande muito mais, né? Óbvio, né? Você vai ter a bolsa aqui mais o câmbio. Sim. Né? O câmbio está muito descolado. Quando você olha o DXY, a gente está muito descolado dali. A gente descolou ali no começo da Covid, o Bolsonaro começou a barbarizar, depois falar um monte de coisa, e aí ficou aquele prêmio de risco no câmbio. É engraçado que eu tenho ouvido essa provocação de câmbio mais na ponta inversa, né, vamos dizer assim, esse primeiro mês, ou desde a transição, com a PEC da transição, vamos dizer assim, que o desconforto do equilíbrio das contas públicas, né, piorou. E o câmbio não andou, por exemplo.
né? E aí porque realmente a gente pegou esse momento do dólar global enfraquecer. E o juro subindo muito. Não, muito. A curva de juros pressão de futura juros, subiu, fluxo, cara, acho que muito, uns 100 bases na média aí no mínimo. É. Pegar período de estresse chegou a 150. Mas o mais engraçado é que eu escuto os economistas muito mais comentando, falando o exercício contrário. Do tipo, se não fosse o enfraquecimento do dólar americano, o dólar hoje estaria 5,80, 5,90 para acomodar esse estresse compatível com o que a curva fez. E você aqui apresenta o contrário. Fala, se a gente fizesse um mínimo certo, com esse enfraquecimento do dólar, realmente era uma variável que poderia estar andando muito mais. A nossa ideia é que o câmbio poderia estar 4,80, Sim. por aí. Então, acho que é por aí que acho que as coisas deveriam andar, né? Apresentando o fiscal correto, o Lula bancando isso aí. É verdade. O Lula tem que chegar e dizer, ó, eu banco esse negócio aqui. Né? E assim, a nossa impressão lá é que, assim, por exemplo, Padilha não fala da cabeça dele o que ele fala. Não. O Haddad também não fala da cabeça dele. Então, assim, acho que quando o Lula tá numa... foi pra Argentina, fala lá um monte de coisa que, pô, tá bom, Sim. falou, mas não é isso que vai Sim. acontecer. Sim. Então, mas vamos ver, tem que esperar. Acho que o começo de fevereiro é importante, tem a eleição das mesas aí Essa da Câmara do quarta-feira. Senado, quarta-feira. E aí depois nós vamos ver como que o governo encaminha as coisas. Perfeito. E até para pegar, né, o bottom line da sua carta, você está observando, só que já com alguma exposição, né? Principalmente em domésticos, como você começou a sua fala. Você citou o setor de consumo, cara. Episódio 52 do clube. Quase todo episódio gastou-se um tempo realmente debatendo o consumo. No início era até você prefere, né, o e-commerce ou o tradicional, e depois evoluiu para não quero ter consumo nenhum. Depois, não, algumas empresas já foram demais. O que você está entendendo hoje de valor que realmente você gosta no setor de consumo da Bolsa Brasileira? Vamos lá. Eu só vou voltar um pouco comentar isso aí que você falou, que eu acho que é importante. Estava comentando hoje isso aí. A gente teve na parte de adquirência de cartões a mesma coisa que aconteceu no e-commerce. Quer dizer, você tinha um market cap X para um profit pool Y. E aquilo era completamente incompatível. Nos acquirers foi isso. Tinha Cielo, PagSeguro e Stone. E quando você somava o market cap das três e o profit pool, falou, não, isso aqui vai dar, alguma coisa vai dar errado. Não sei o que é. Pode ser que as três deem errado. E quem shortou as três ganhou dinheiro. Verdade. Né? E-commerce foi a mesma coisa. Você somava os market caps de Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas e Via, não é possível um negócio desse. Né? E deu tudo errado. Interessante. Né? Então, assim, esse exercício, que é um exercício muito macro, né? Só somar a market cap e somar a projeção de lucro. Pega no Bloomberg e soma ali a expectativa dos analistas, vai sair lá a média. A conta não Para onde o fecha. mercado Não tem fecha. que ir, não? A conta Total não addressable fecha. market, Interessante, negócio, A conta não fecha de jeito nenhum. E aí, mas é só para comentar o e-commerce, tá? Mas no varejo é diferente. E principalmente varejo alimentar. Quando você fala em consumo, a gente gosta muito do varejo alimentar, porque a gente acha que tem uma perspectiva de resultado, de crescimento de lucro muito clara. Né? Você pode até dizer que nos três, no Mateus, no Açaí e no Carrefour também, né? E, assim, coisas muito básicas para ser feito. O que aconteceu com o Açaí, por exemplo? Ele comprou as lojas do Extra, não sei se foram 70 lojas, não lembro o número exato. E o que era fazer? Bom, Extra, tira lá seu estoque, eu vou reformar a loja e, pô, é Ctrl-C, Ctrl-V da loja. Perfeito. Faz uma loja nova, só que qual que é a vantagem dessa loja? Pô, não era no fim do mundo. Uma loja bem localizada, com público, com muito mais renda, que eu nem ia lá comprar só arroz e feijão, mas vai comprar presunto, vai comprar laticínio, vai comprar coisas de ticket mais alto, de margem mais alta. Então, essa é a figura ali do açaí. É muito simples. O que deu, não digo errado, mas qual o problema, né? Que tem muita gente que fala, bom, a alavancagem ficou mais alta. Ficou. De fato, se o juro tivesse a 8, seria diferente, mas ainda assim ele termina sendo com uma alavancagem muito menor do que está hoje. Inaugura todas as lojas, então... E por que isso? Porque o hipermercado praticamente acabou. O único operador de hipermercado hoje no Brasil é o Carrefour. Acabou o Extra, acabou os outros. Então hoje você tem ou o atacarejo ou as redes menores. Assim, o Marché, Mambo, enfim, qualquer uma aí que você fala, pô, essa loja é bacana, vou comprar coisas diferentes lá. Então você tem um público que era classe média alta e classe alta, que, pô, vai no atacarejo comprar um monte de coisa.
ou manda o motorista ir lá. Uhum. Então, essas lojas do Extra ficaram um misto de PF e PJ. Né? Quando no atacarejo normal tem muito mais PJ. Sim. Então aqui é uma margem melhor. Então açaí, essa é a tese. O Matheus é um negócio diferente, que ele tem vários formatos. Ele tem atacarejo, ele tem supermercado, ele tem hiper. Só que, pô, eu fui lá acho que foi em setembro, aí. Opera de um jeito espetacular, assim. A operação dele é incrível. Pô, você precisa ir lá para ver. É um negócio, a melhor loja dele, é melhor que o Atacadão, que o Açaí de lá. Uhum. Nós visitamos todas as lojas, né? Uhum. Assim, os competidores também. E os formatos. Então, é um cara que opera muito bem. Então, assim, agora ele tá dando uma profissionalizada na empresa e tudo. Mas o Wilson é um cara incrível. Ele montou aquilo lá sozinho. E, assim, essa empresa é muito afetada pelos planos de renda do governo. Transferência de renda. Exato. Pega muito a região Nordeste. Uhum. E por último, o Carrefour, que é um que a gente não tem uma proximidade tão grande por enquanto, mas o Carrefour pegou um negócio mais difícil, né? Que é pegar o Big e ver, bom, parte vai ser Carrefour, parte vai ser Atacadão, e tem um Sam's Club ainda. Então, só que é um cara que opera muito bem, né? O hiper do Carrefour é incrível. Então, assim, é um cara que opera bem as frentes dele, e ainda tem agora o potencial split da parte imobiliária. Diferente dos outros, ele tem muitos imóveis próprios. Né? Então ele faz a cisão disso aí, não sei se vai ser cisão, como é que vai ser. Mas enfim, tem um valor para capturar aí ainda. Só para entender mais ou menos as elasticidades aí de potencial. Açaí. Qual o ticker, Bruno Lima? Começa 2023 bem, vai. Açaí. Açaí Te dei uma fácil. Então, Mas tá operando Isso mais ou menos aí, assim, a que nível? O que você acha que é um cenário factível para, enfim, entregando, encaminhando, chegar a que tipo de valuation que você tem olhado como potencial? Olha, a gente tem lá o nosso modelo que ele tem aí, dependendo, assim, se for o que a gente imagina, tem pelo menos 50% de upside aí nessa ação. Então, tá bastante descontada. O múltiplo desse ano ainda é alto por conta da dívida. Sim. Mas o ano que vem, quando todas as lojas já tiverem operando a velocidade de cruzeiro, aí cai muito esse mas múltiplo dele. até uma provocação, essa provocação não, que mais para nessa discussão toda, né, do macro aqui no Brasil, caso ele vire, né, caso venha de fato, né, uma a favor, um vento a favor, provavelmente, né, os plays mais de beta deveriam performar. Sim. Nessa frente, quando a gente pensa no cash and carry ou no varejo varejo alimentar, eles acabam apresentando um beta menor. Eu sei que, enfim, a discussão aqui do passivo, eu sei que é blend carteira, sem dúvida alguma. Verdade. Mas até vendo agora que isso aconteceu no US, né? O US, mercado entre aspas, estava muito short beta, você teve um baita de um short covering de high beta plays e pegou o mercado literalmente de calça curta. Mas nessa frente, como é que vocês estão pensando? Isso é a única coisa que você tem hoje em varejo lá na Safari, Marcelo? Vocês têm algum blend, alguma coisa também que tem algum beta um pouco maior para pegar essa, entre aspas, nesse vento a favor, caso aconteça? Boa pergunta. Eu acho... Começou bem em 2023, Bruno Lima. Começou Quando bem. promete para você, filho. Pergunta difícil. Bom ponto. Mas eu acho que tem um ponto que é o seguinte, eu acho que se a gente tiver certo e assim, o risco, né, o governo fizer um de-risking aí no mercado, eu acho que tudo anda, né? Claro que isso aí anda menos do que o cara que tá lá alavancado, ou que, né, que é um bond-like, ou que tem um cash flow muito mais longo, ou que tem uma dívida CDI alta e demora para pagar, né? Mas assim, acho que esse é um combo que a gente tem, então gostamos de Açaí, gostamos de Matheus. E temos o Renner, por exemplo, que faz essa... É uma posição mais de trading, que faz esse papel, que tem um risco grande no mercado em cima da Renner, dizendo, pô, o cara fez aumento de capital, mas tá mais ou menos, porque não comprou ninguém, e fez muito bem de não comprar ninguém, né? Porque provavelmente esse alguém que ele compraria, hoje ele ia pagar 10% do preço que ele pagaria lá um ano atrás. O mercado pressionou pra caramba para ele comprar alguém, né? Então acho que ele fez bem. Então essa acho que é uma das alternativas interessantes. Outra é a parte de locadoras. Pega, por exemplo, Localiza. A Localiza está recém incorporou a Unidas, está começando ainda. Então, o primeiro resultado aí vai ser do quarto tri, um resultado que parece que vem parrudo, né, pelo que a gente tem acompanhado, né, e
tem falado, né, com a empresa, a gente imagina então que aí sim é um beta bem mais alto. Sim. Né? A gente gosta da Vamos também, que é a parte de caminhões, tem uma competição muito menor, então um cara que também tem um de-risk, e todos esses caras, pô, com uma dívida alta. Então, se você pegar se o pré for para 11, 10, pô, esses caras vão andar para caramba. Então, aí tem um beta bem relevante para nossa carteira. Não, bom, justo. Tá. Interessante. Só para pegar aqui os papéis em termos de cesta, Açaí, Grupo Mateus, Localiza, Renner, também alguma parcela. Localiza, Vamos. Entendi. Então, histórias boas. São histórias bem boas. E a nossa carteira, em geral, é concentrada, tá? A gente, pô, desde a época de hedging grifo, então, tinha meus fundos mega concentrados, porque eu acho que uma parte daquele trabalho você tem que fazer na análise, tem que conseguir, porque se você não conseguir, você não está fazendo direito. Então não adianta ter 50 posições para dar o índice. Pô, aí o cara vai lá e compra o índice. Perfeito. Claro que tem ano que fala, pô, mas você perdeu do índice. Pois é, tem ano que acontece isso, ou anos. Sim. Mas assim, acho que o nosso negócio é fazer o de-risking da posição com análise bem feita. E assim, eu costumo dizer, análise bem feita não é fazer 2.000 linhas de Excel, não. Não é montar um modelo, puta, ninguém entende, não. É conhecer direito o negócio. Eu bato muito nessa tecla. Eu lembro que eu falava quando eu estava na Grifo, parece pouco tempo, mas faz 20 anos já. Quando começou a internet, né? Quando eu comecei no mercado, você ia buscar xerox de resultado na bolsa. Mandava o boy lá, aí trazia um xerox, você ficava lendo aquele negócio. Lendo e pegava os números e passava para o Excel, né? Copiava tudo. Agora não. Aí, às vezes eu chegava na Grifo, o pessoal lá tal, pô, internet. Falei, cara, tira a bunda da cadeira, vai visitar a empresa. Você tem que visitar, falar com a empresa, falar com o concorrente dela. Fornecedor, falar com alguém que você conheça, que tem algum insight ali. É isso, cara. Vai visitar a loja, vai fazer seu trabalho, sai daqui, né? Então, acho que funciona isso, né? Então, a gente sempre optou por ter um negócio mais conciso. Então, a gente tem hoje uma divisão lá mais ou menos 12, 13 posições que são as top positions e que são aí carregos mesmo de prazo mais longo. E depois uma parte de trading, pode ser 30, 50 do fundo. E trading vai estar o MSCI China, vai estar o Nasdaq, vai estar índice aqui, né? Vão estar as empresas de commodities. Commodities que não são, por exemplo, tipo, sei lá, PetroRio. Aí não é só commodity, é o cara entregar a produção, entregar, né? É diferente você comprar, pô, comprei Vale. Vale está muito na commodity, né? Você sabe quanto ela vai entregar, não tem surpresa ali. Mas esse é um ponto bom, porque assim, se você pega pega, por exemplo... Pega quase todos os ativos, eu estava olhando isso outro dia, de commodity, o equity, e a gente já falou sobre isso aqui em outros programas. E você compara tudo em dólar contra a própria commodity representativa ali do business, o equity ele performou muito melhor que as commodities físicas. Sim. Aí eu olhei isso, Vale contra minério, PetroRio contra oil, Freeport contra o cobre. E aí vem a discussão da geração de caixa. Porque o equity, você tem aquele compound do free cash flow e aquilo vira, sei lá, buyback, dividendo, o que for, né? Então, assim, realmente o payoff da história tem sido muito bom nessa história do carrego, mesmo nos drawdowns da volatilidade da commodity que são inerentes ao negócio. Mas na queda devia valer a mesma coisa, né? Assim. Então, mas, por exemplo, eu tava olhando isso, pegar o ETF lá de serviço de oil service, o IEZ. O petróleo sofreu o drawdown, ele caiu. Mas a outperformance, realmente... Eu não sei, tá? Não parei para olhar um detalhe o que explica, se é retail, fluxo, o que é. Mas eu me impressionou porque era um ETF. É que a empresa, de fato, vai gerando valor, né? Ao longo do tempo. Isso. Você falou. Porque você pensar que ela tem o custo fixo, em dólares, vamos admitir. E aí, a commodity faz assim, quando a commodity anda mesmo, a margem é muito alta, né? E esses caras vêm de um sub-investimento, sub-capex, né? Sub-investimento de capex há muito tempo. Há muito tempo, em óleo, em deslocamento mineração, da curva, de custo marginal, enfim, tudo isso, né? E assim, a gente também em commodities, né? Só para falar mais 2 nomes, PetroRio a gente gosta e gostamos de Gerdau também. A gente acha que o aço ainda não andou, né? Tem uma perna do aço que o minério já fez. Sim. A gente acha que isso tem que andar.
mercado americano, né? Ainda que tenha essas dúvidas, pô, vai ter recessão, não vai? Mas o mercado de construção, ok, cai um pouquinho, mas continua muito bom, né? E principalmente para a infraestrutura que é onde a Gerdau atua lá. E aqui, como você teve muito lançamento de imóvel nos últimos 2 anos aí, então você tem uma construção ainda muito ativa por 2, 3 anos. E tem os lançamentos desse ano que vão acontecendo. Então, é muito bom para aço longo, a gente gosta muito disso também. Tô anotando aqui, tá saindo uma bela cesta. Você falou alguma coisa, Bruno Lima? Não, eu só... Então deixa eu registrar aqui. Registra. Pode registrar. Você tá começando 23 gigante, Bruno Lima. Gigante. Tá bem demais. 23 é teu. Feito esse registro, Marcelo Cavalheiro. Deixa eu explorar com você o outro lado da moeda. Tem algo que você não gosta, que você evita. Achei interessantíssimo aqui a sua colocação de market cap com profit pool. Tem alguma coisa que você ainda enxerga que, putz, parece estar demais, assim, ok, não vou dizer que é short ou que eu tenho, que realmente espero uma queda, mas quero evitar. Tá cético. Tá cético. Eu vou falar um nome que assim, é um consenso, né? Eu vejo um consenso, que é Suzano, por exemplo. Mesmo com esse lado de commodity, China... Mesmo com esse lado de commodities. Eu acho que tem isso? Porque a gente tem uma superprodução, um uma superprodução, vamos dizer, de curto prazo, capacidades enormes entrando em produção esse ano que vem e no outro. E não tem como absorver tudo isso. A gente andou fazendo vários exercícios ali. A China cresce não sei quanto, o outro cresce isso. Então, é muito difícil se equilibrar nesse preço. Aí você pode dizer, mas a ação não precifica a commodity nesse preço. Tá bom, mas quando a commodity cair, eu posso te garantir que a ação também vai cair. Uhum. Porque todo mundo quer uma margem de segurança. Sim. O cara não vai, tá precificando 550. Pô, então a commodity tá 550, tá bom. Não, aí a ação vai ter que precificar $400, talvez. Então eu acho que tem um downside ainda aí. Interessante. Ou não tem um upside de curto prazo, como outras muitos acham. Não parece ser a melhor commodity. Do nosso ponto de vista ali. Talvez esgotar commodities. Tem alguma coisa pra falar de Suzano, Bruno? Não, o que eu ia comentar é que, na verdade, então, esse é a discussão do contra-argumento da história. Quer dizer, durante um bom tempo, quando todas as commodities corrigiram, a celulose ela ficou parada, em patamares muito altos. Naquela discussão de todo mundo procurando ali os indicadores, os leading indicators de China, enfim. Mas beleza. Teve aí realmente algumas quedas recentes. Aí teve um estoque também subindo um pouquinho. Subir não, né? Até acho que não lembro agora se foi Europa ou China que o estoque já começou uma certa recomposição. Recomposição não, subiu o estoque. Aí isso realmente deixou o mercado de fato mais cético. Mas é nessa ali que o Marcelo comentou, que a gente enxerga que você coloca já um nível de commodity, preço entre aspas, normalizado, entre aspas, você ainda acha uma taxa operacional, mesmo com essa entrada de capacidade ali próxima a 89%, 90%, enfim, que é mais ou menos perto ali do histórico que o setor sempre apresentou. Teve algumas capacidades que atrasaram um pouquinho, outras mudaram o escopo, né? Mas, de fato, o discurso na ponta, né? Na margem ali, o mercado ficou um pouco mais receoso com o comportamento da commodity. Talvez só para esgotar, até porque você commodity e tem uma interface com o lado macropolítico. Sim. Em termos de trading, sucroalcooleiro é uma coisa que você tem algum interesse de operar no curto prazo, no tático, com essa história de reonera, reonera combustível, ou se não segue sem reonerar? Sabe que é um negócio que a gente tem olhado muito. E se você lembrar, tem uma declaração importante do Haddad em relação a isso. Ele falou, na última vez que a gente fez isso, de baixar preço na marra, deu um desastre no setor sucroalcooleiro. Sim. Até acho que o Itaú era o maior banqueiro disso, ele sofreu ali, né, com inadimplência e tudo. Então não faz sentido desorganizar um setor que está andando bem. Então, agora, não tem nenhuma garantia de que o governo vai fazer nenhuma bobagem ali. Então, pode ser que reonere, que tem uma oportunidade boa, sim. Tá vendo a São Martinho, né, que assim, está super bem posicionada, uma empresa incrível, a gente gosta também, mas não tem posição. É um negócio que a gente tem pensado bastante. Interessante. Porque o play de Petro, ele até pode ser bom, né, corrigir, mas ainda fica aquilo lá, bom, o que a Petro vai fazer? Vai comprar a Vibra, comprar a Eletrobras de volta, né?
Não sei. O Ninguém Banco do sabe. Brasil tem passado muito bem, superado expectativas aí dos mais céticos, com troca de governo e troca Sim. de governança, mas ela tá ali, né? E parece um business muito mais resiliente do que Petro em termos de intervenções, vis-à-vis Muito impactos de resultado. É uma estatal que você gosta, por exemplo? Sim. Ou você é daqueles gestores, só para antecipar, cara, estatal eu não toco, não quero, Não, a gente não tudo tem- tem seu preço. Não temos preconceito com nada. No estatal a gente compra, a gente, inclusive, BB, a gente tem uma posição. E eu acho, o Banco do Brasil, ele passou já, como você bem disse, Uhum. por outras, passou lá Sim. no, tipo, 2005, ele já, né, já tinha essa conversa. Uhum. E ele foi para o Novo Mercado, é o único banco no Novo Mercado, né? O Bradesco não está, o Itaú eu não já não está, sei o Santander não sei. não está. É o único banco que está no Novo Mercado. Então, assim, e já passou. Claro que sempre pode ter algum problema, tem que pôr fulano lá de funcionário no céu, isso vai ter. Agora, grandes coisas eu acho que não. Inclusive, o novo CFO é um cara muito bom, né? O cara que era RI ali no começo dos anos 2000, o Marco Marco Giovanni. Giovanni. Ele é muito bom. Então, assim, acho que é mais um cara de carreira e parrudo que coloca no Banco do Brasil. A Interessante. gente gosta, a gente acha que... por isso é que ele andou tanto Sim, assim, ele tá... É o acho alto que- performance. Vamos. Bateu todas. de By longe, far, esse ano de longe. E só para esgotar a estatal, me veio aqui que tem um game na mesa e o desfecho político, a princípio, foi muito positivo para esse game, ou essa hipótese. Privatização da Sabesp, uma empresa que vocês olham, não olham, gostam, A gente olha de longe, a gente acha que tem um problema aí com o timing, né? em Porque você termos tem de eleição, ano que eleição vem? municipal, Então, ano que vem tem eleição aqui, tem que ver se ele consegue correr para fazer antes. Então, assim, a gente tem um pouco de medo desse negócio aí. Entendi. Né? E assim, esse negócio tá demorado. O Dória ficou lá 4 anos e não fez a privatização da Sabesp, né? Então, Privatização é difícil. é difícil. Difícil. Né? Então, é complicado esse negócio. Mas não sei, a gente tá olhando, não temos posição, estamos olhando de longe ainda. Tá. Mas eventualmente a gente vai olhar um pouco mais de perto, sim. E só para estressar o outro lado, fala Bruno Lima. Não, eu ia perguntar sobre, porque nessa discussão toda de setor que a gente falou de várias empresas, né? Mas chama a atenção até quando você falou, até voltando aqui a questão do play de curva, né? A gente não citou nada do setor de energia, que muita gente, energia elétrica, né? Enfim, utilities, a gente falou de Sabesp agora. Mas mais nessa linha de empresa que você tem a previsibilidade da geração, você tem um fluxo ali relativamente bem conhecido, obviamente, depende, né? Se você está em transmissão, geração, distribuição, mas tem vários eventos de renovação e distribuição esse ano, o que pode eventualmente também trazer news flow positivo para algumas teses. E, poxa, a taxa interna de retorno que na média ali do setor parece, bem, assim, bem interessante, né? Hoje vocês têm alguma coisa, né? Porque parece um setor que, para você se defender de um ambiente inflacionário, pegar o play de curva, o blend ali, o mix, ele faz sentido, né? É explorar exatamente isso. Assim, se as coisas não derem certo, infelizmente a gente ruma aqui para um cenário ruim de condução de agenda macro e tal. É um setor que você gosta de se defender, os membros do clube aqui realmente deveriam olhar mais para esse setor de utilities e qual os seus top picks nesse setor mais defensivo. A gente gosta mais de caixa para um evento desse. Mas é o seguinte, né? Eu acho que tem isso que você falou da renovação de concessões aí. E aí eu acho que sempre é um problema isso aí, renovação de qualquer coisa no governo do PT. A gente teve lá 579, né? Nossa Senhora. Que não deixa a gente esquecer o que pode ser feito no setor elétrico. Então a gente tem um pouco de medo disso aí acontecer, né? E tem outra coisa, né? Quando você fala de curva, acho que é um ponto bem interessante, que de fato, né? Como você tem uma tira ali, né, de, sei lá, 11, 12, 10, depende do case, uma tira elevada desses caras, fluxo de caixa previsível, mas eu acho que nesse caso, se a gente tiver certo e a curva, de fato, falar para 10, né, o pré-longo é 9, sei lá, muito otimista aqui, né, aí tem temas muito melhores também, né, e como eu não acho que isso aí é tão defendido, eu prefiro ter localiza, que o cara tem uma dívida grande, só que o mercado dele, num cenário de desequilíbrio fiscal, é PIB crescendo. Sim. E PIB crescendo vai muito mais na veia nesses setores do que no setor elétrico, por exemplo. Bom ponto. No setor elétrico eu fico preocupado. A gente, por exemplo, uma outra tese é a Eletrobras, né? A Eletrobras tem um problema de custo de preço de energia de longo prazo.
ela tem que vender, ela está 60% descontratada, Uhum. tem que vender energia, qual que é o preço? Pô, pode ser abaixo do que o mercado está imaginando. Tranquilamente, do jeito que choveu e do jeito que a geração distribuída está andando, pode sobrar muita energia no Brasil. Então tem esse problema da Eletrobras. Tem um outro problema que eu acho que é um pouco mais complicado. Eu vejo muita gente considerando um desconto no compulsório. O compulsório é líquido e certo, porque alguém vai dar desconto. E quem tem compulsório hoje ou são grandes empresas ou são fundos. Uhum. São caras que fazem conta, não é chegar lá e falar, dou 30% de desconto. Não. Então, eu vejo essa tese, tem desconto aqui. Pessoal, ok, vai cortar, mas pouco disso aí tá no preço, né? Bom ponto. Você tem eletro? Não, a gente não tem. A gente Interessante, gosta, mas a gente tá preocupado com isso. Preço de energia, essa precificação de compulsório. Interessante, cara. Mas principalmente preço de energia. E você pegar a geração distribuída, acho que em 1 ano e meio, ou ano passado e esse ano, 2023, a instalação de geração distribuída no Brasil vai ser igual a 2 vezes uma Itaipu. 2 Itaipu e meia. Mas é muita energia. Caramba. E o que acontece, né? Aí tem um problema para a distribuidora. O que esse cara faz? Ele entra e fala, bom, eu entro aqui na rede, eu vendo energia quando eu gerar e puxo energia quando eu precisar. E não paga tarifa. Então sai, quem que é esse cara? É o cara ou que tem uma casa, que tem condição de investir num sistema desse, que é caro, ou uma empresa, né, que saiu da rede do cara. E quem que sobra com isso aí? A distribuidora. O sistema sobra, bom, mas não tenho mais aquele cara que me pagava uma conta alta. E quem que paga a tarifa que esse cara pagava sobre a conta dele? Que não existe mais, né? É interessante. Todas são questões para serem discutidas. Eu não sei a resposta. Sim. Mas é um preço que alguém vai pagar. Sim. Né? Como a geração distribuída ela ficou isenta, né, de encargos, aí você fala, bom, alguém vai pagar essa conta. Precisamos ver quem é. Bom Interessante. ponto, É um ponto no setor elétrico que ninguém fala, mas a gente olha e fica preocupado. A julgar pelo clube, ninguém falou. Vamos ver. Ninguém trouxe esses questionamentos aqui. É um ponto importante. Geralmente costuma ser um setor bem visto, tem o seu valor atrativo. Eletrobras, se não me engano, todos passaram aqui de alguma forma tem. Então a provocação do Cavalheiro é muito bem-vinda aqui em prol da boa resenha. Cavalheiro, só para você aquecendo, porque a última pergunta que a gente deixa para o minuto final é para brincar com a gente no quadro Medalhas do Clube. É literalmente uma brincadeira, porque você vai escolher uma ação na Bolsa Brasileira para os próximos 3 meses. Então a gente sabe que o trabalho do gestor é compor carteira, é balancear a carteira, é acompanhar essa carteira diariamente. Aqui é uma brincadeira, é uma ação que você tranca pelos próximos 3 meses. Não é recomendação de investimento, é uma mera brincadeira que a gente faz aqui com todos os gestores que passam. Vai aquecendo, porque agora a gente começa realmente a endereçar a reta final, passando por alguns quadros aqui com você. Momento deu ruim. É um dos nossos quadros, onde rapidamente a gente gosta que o gestor compartilhe aquele momento em que realmente não deu certo. Você tinha uma convicção muito alta, você botou seu time para ver e visitar e percorrer, fazer todo o channel check, e você tinha convicção muito grande de um case e deu errado. Algo vem na sua cabeça? Geralmente vem um aprendizado, tipo, melhora na sua formação como gestor, como um participante de mercado. Tem algum case que te machucou, que vem na sua cabeça assim, que deu errado, deu ruim? Tem, eu posso falar um que nós tivemos, CVC. Não é a primeira vez que esse case passa aqui, cara. É, porque assim, eu costumo dizer lá que a CVC, eu gosto da turma que está lá hoje, acho que eles estão fazendo um bom trabalho, e não estou me referindo a eles, mas Sim. Virou um gerúndio. A gente está fazendo, né? Agora não, acho que eles endereçaram bem e estão, de fato, entregando algumas coisas, assim, muito boas. Mas o mercado de turismo ficou muito ruim, né? O Covid atrapalhou demais, então, não dá, por isso que eu falo, o Leonel começou lá, eu lembro, foi no começo do Covid. O cara entrou lá, ele foi contratado antes de estourar o Covid e começou... o cara começou em outra, não é naquela empresa que ele ia trabalhar, é em outra. Não é nem naquele setor, é em outro, porque virou um negócio ali. Então, assim, de fato, eles têm uma missão muito difícil ali. E o legado não é simples. Então, tanto ele quanto o Copia são os caras que a gente considera muito, a gente gosta deles. Então, só que essa crítica mesmo não tem a ver com eles, tá? Porque
Eles estão entregando muita coisa de Sim. fato lá. Sistemas, tudo que você Uhum. imagina ali. Consolidação de back-office, tem muita coisa. Uma hora vai ser bacana, mas não é a hora ainda essa empresa. Mas realmente machucou Pegou, vocês, mas mais pela perdeu dinâmica da dinheiro. Covid, né? Sim, sim. E por tudo que foi feito lá atrás, né? Tá. Nas gestões Tá. anteriores ali. Tá. Interessante. Por outro lado. Algum que você surfou, Compound? Como é que é, Bruno? Compound. Ah, não, aquele famoso pegou na veia. Aquele que você conseguiu fazer o... Tem. Eu acho, assim, a gente também tem uma característica, a gente não é buy and hold. Né? Uhum. A gente não vai chegar aqui e falar, eu vou ficar 5 anos com a posição. Não vamos ficar 5 anos. Não é, a nossa ideia, a gente acha que tem um percurso ótimo da ação. Aí Sim. você sai Sim. e depois volta nela Sim. mesmo, que é a que você mais entende, aquela que você já vendeu, já comprou, já vendeu. E acho que uma que a gente pegou muito bem foi açaí, via Pão de Açúcar ainda, pré-cisão. Uhum. A gente olhava aquilo e falava, não é possível que esse negócio esteja tradando com açaí dentro nesse preço. E a gente comprou bastante Pão de Açúcar, veio a cisão, vendemos o Pão de Açúcar, até vendemos um pouco cedo, que depois ele andou. Uhum. E o açaí, pô, andou ali acho que de R$10, 9 para 18. Isso aí foi acho que ano passado. Caramba, Uma mega cara. porrada. Nossa. Então foi um case interessante. E a gente viu tudo isso que está acontecendo hoje, que é o Aham. atacarejo, a morte do hipermercado, Uhum. ex-Carrefour, né, transformação, né, daquela empresa, crescimento acelerado, já uma empresa independente. E agora a gente está vendo ali toda essa melhoria de governança, né, com a saída do Cassino em alguns blocos. Deve ter um bloco aí logo mais à frente também. Interessante. Enquanto você aquece para brincar do quadro de medalhas do clube, os membros do clube cobram muito dicas de série. Geralmente gestores gostam de compartilhar leituras, livros, mas aqui no clube os membros cobram dicas de série. Você gosta de ver série, acompanha nesses Gosto. streams e tal. Tem alguma que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Então, você sabe que eu estava falando com a minha esposa ontem, a gente entrou na inteligência artificial ali no Aham. Netflix, numa séries meio O que ele sugere pra bizarras de você, assim? violência, assim. Ah, é? Então a gente tava no Dahmer ali, que é o É, o do psicopata. do mesmo. psicopata, e aí a gente não terminou ainda, mas tem uma aí bacana que acho que chama Borboletas Negras. Eu já ouvi falar, mas Que eu isso, confesso que eu nunca não... ouvi. Que é Essa eu também, ouvi falar, mas não... é impressionante, Sério, cara? é incrível. Tá no Não. Netflix. Netflix. E uma outra chama Família Greco, que é da mesma Nunca ouvi linha. falar Mas o que é o ensejo aí desse Dá negócio? um assim? sem spoiler. Pô, Borboletas Negras é um cara que ele vira um psicopata. É a história é um velhinho narrando a história da vida dele para um escritor que vai escrever isso aí, né? Cara, E aí é super legal. Então, eu não vou contar. Não, porque- beleza, sensacional. pronto, mas- Tu viu alguma coisa aí, Bruno Lima? Cara, no então, recesso não. do clube? Pô, não, o quê? De série? É. Ah, cara, eu vi um que eu achei... Ou filme, sei lá, vai não tudo aí. essa não é uma série meio documentária, é curtinho, 4 episódios, que é aquele Pepsi Where's My Jet? Que é uma... Cara, são 4 episódios de uma batalha meio icônica da década de, sei lá, acho que era 90. Rapidamente, a Pepsi, na época, eles fazem nos Estados Unidos um programa de troca de pontos. E um garoto, então, na época, ele enxerga ele praticamente vê uma arbitragem ali. E, cara, o prêmio, segundo a discussão da propaganda, no final da propaganda da televisão, ele coloca lá que tinha um jato, aquele Harry. Você já viu aquele filme? Aquele jato americano Em inglês, né? É, que ele pousa que nem um helicóptero. Exatamente. E ele falou, pô... Aí o garoto vai bolando. O que ele falou? Cara, dá pra trocar os pontos da Pepsi num jato. E ele vai psicopata, obcecado nesse negócio. E aí tem todo um desenrolar. Consegue investidor, batalha judicial. Isso foi uma batalha judicial real, meio que icônica ali da década de 90. Pô, é legal. São 4 episódios, acho que 50 minutos cada Legal. um. Pô, bem maneiro. Pepsi Where's My Jet. Bacana. Isso é maneiro. Tem qual plataforma? Netflix. Caraca. Isso é bem legal. Que, uma curiosidade, né? Esse avião, ele fez muito sucesso na Guerra das Malvinas. 82, nessa guerra. E quando a Inglaterra destruiu a Argentina ali, né? Foi um negócio assim... Eu lembro, pô, evidente que não tinha internet, não tinha TV a cabo, então eu assistia nos telejornais. Era muito interessado nessas histórias de guerra e tal. E passava a Guerra das Malvinas. Pô, os argentinos não tinham bota para ir naquele frio. É lá no sul, Sim. né, as Malvinas.
Os caras sem equipamento, morreram, gangrenou perna de cara e tal. E os ingleses, puta, tinha esse Sea Harrier aí que pousava assim. Pra quem não... Esse já ficou muito famoso naquele filme, agora tu vai gostar, True Lies, do Schwarzenegger, cara. Que ele aparece fazendo esse avião assim, e solta um míssil na cara do bandido. Muito louco, isso é também filme da década de 90 ali, True Lies. Pega lá que tem uma cena exatamente do cara, ele e o Schwarzenegger lá fazendo um espião, né? O cara, né, pilotando um jato desse no meio da cidade. Legal. Mas sabe que eu queria falar de um livro que eu acho... Eu tô lendo ainda, mas é bem interessante e fala justamente do que a gente tava conversando de... Tem muita gente muito pessimista e às vezes o cara, né, no fim do ciclo, ainda está muito otimista, né? Que é o Market Cycles do Howard Marks. Não sei se vocês leram, é muito bom. Mas é incrível, né? Que ele fala justamente isso, que hoje a nossa impressão, né? Evidente, podemos estar errados, mas é que o mercado está muito pessimista com tudo do governo. É ok, pô, não é o governo que o cara queria, não sei, mas não importa, é o que tá aí, ganhou a eleição e vai governar 4 anos. Então, né, não adianta, pô, eu acho que tem muitas vezes que é, pô, eu tô aqui, eu não queria esse governo, então eu tô achando que tudo é ruim. Sim. Ok, mas tem preço, né, pra tudo, tem coisa acontecendo, pode ser bom. O gringo mesmo tá olhando de outro jeito. É mais pragmático, né? O gringo olha trocentos mercados, vê golpe de Estado aqui, ali... Então, lá eu tô entendendo o que é. O presidente tá falando bobagem, mas os ministros não, então vamos ver. Interessante. Então, acho que ele dá essa mensagem clara no livro, né? Pra não ficar super pessimista nem super otimista. Interessante. Deixa eu só fazer um parênteses que não tem nada a ver aqui, mas você falou de Argentina, nas Malvinas. Eu lembrei que a gente passou aqui no clube, no segundo semestre do ano passado, todo gestor que passava aí, a gente inventou um quadro, que era o quadro de medalha de escolhemação, tipo, sei lá, o quadro da Copa. Quem levou esse negócio? Ninguém levou. Nenhum gestor botou a Argentina na Copa do Mundo, é verdade. Só isso, fecha parênteses. Cavalheiro, já pensou na sua ação estreando 2023? Vamos estrear bem lá nas cabeças do ranking do Clube da Exame Invest. Para o quadro de medalhas, qual ação você escolhe? Vamos lá. Bom, dado o cenário aqui que eu estava dizendo, eu acho que a ação é Vamos. O próprio nome já é... Isso aí, Vamos, porque assim, é um play de curva, é uma empresa em crescimento acelerado, endividada, né? Óbvio, Sim. carrega ali os ativos, né? Os caminhões, enfim, os equipamentos que ela aluga. Tem um management bom, né? A gente gosta bastante da turma ali. Então tem muito da característica aqui de, né, pré-melhorando, risco caindo, e aí acho que tem uma alavancagem muito grande pela frente. Interessante. Vamos. Bruno Lima começou bem em 2023. Qual o ticker, Bruno Lima? Cara, você tá... Não, mas não é Vamos, é só Vamos. Vamos. 3. Bom, o nome da ação já é o pitch do próprio call. Melhor impossível. Cavalheiro, deixa eu agradecer aqui, cara. Muito obrigado por estrear 2023 aqui no Clube da Exame Invest. Todo sucesso lá na Safari Capital. O link para conhecer melhor e mais de perto a Safari tá aqui. E fica o nosso agradecimento em nome dos membros do clube por estrear esse ano aqui com o pé direito na mesa central. Obrigado, senhores. Satisfação falar com vocês aqui e muito bom ter estreado o ano. Boa. Vamos ver se a gente tá certo, né? Certíssimo, cara. Muito obrigado, Bruno Lima. Bela estreia. Um prazer inquestionável. Inarrável, incomensurável. Começar 2023 ao seu lado. Que venham os próximos episódios. E a todos, muito obrigado. E até o próximo episódio 53. Nos vemos lá. Um abraço.